Olá, sejam muito bem-vindos ao GaiaCast, o podcast aqui da Rede Network do Gaia. Eu sou a Lê e hoje estamos com uma convidada que está transformando o jeito de pensar sobre negócios, comunidade e recorrência. Ela que é CEO e cofundadora da rede Gaia Coworking. Seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada, Ali. É muito bom estar desse lado aqui também, né? Às vezes eu estou aí do seu lado, às vezes eu A gente estou fica trocando. do lado de cá. E é muito bom fazer coisas e projetos acontecerem aqui na nossa casa, né? Dentro de casa. E hoje eu vim falar de um conceito, mas que também é uma vivência nossa aqui do nosso dia a dia. Todos os dias aqui no Gaia a gente tem altas aventuras e a Bruna veio falar um pouco aqui. Bru, começando já vou começar assim com a pergunta já. O que é capital social recorrente? Capital social recorrente. Bom, é um termo que não se fala, né? As pessoas não têm esse. Não é uma palavra comum dentro da linguagem do empresário, não é um termo técnico. Mas o capital social recorrente, ele é um patrimônio invisível que sustenta qualquer negócio. Ele não vai aparecer no DRE, ele não vai aparecer no relatório de fluxo de caixa, ele não vai aparecer lá na contabilidade, mas ele aparece nos resultados diários, na percepção de valor de um negócio, ele aparece no dia a dia. O capital social recorrente nada mais é do que a nossa comunidade, a comunidade de qualquer negócio. Ele é um vínculo emocional que o seu cliente, o nosso cliente, tem conosco, tem com a sua empresa, com a nossa empresa. É aquele motivo pelo qual o cliente ele não cancela, ele não troca, ele continua ali fiel à sua empresa, à sua marca. Ele não continua ali porque ele não tem outras opções ou porque ele precisa de você. Mas ele fica e continua porque ele se sente pertencente ao teu negócio, que é o melhor dos mundos, né? E quem domina isso, quem domina esse pertencimento, cresce de uma forma leve, de uma forma tranquila, como o Gaia vem crescendo de uma forma orgânica e principalmente sustentável. E quem ignora isso, eu tenho certeza que vive apagando incêndio. Também acho. E na verdade, você foi falando, Bru, eu fiquei pensando, nossa, a gente faz muito. A gente vive isso intensamente aqui no Gaia, né? Ali, eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito boa e Também vai acho. te trazer insights. E eu gostaria até que você compartilhasse os teus insights sobre isso com as vivências do Gaia. Não tá na nossa programação, Não. mas eu acho que vai ser bem legal se a gente Fazer essa trouxer troca. isso e for uma conversa bem natural mesmo sobre esses pontos. Então pode deixar. E como foi que essa visão começou aqui no Gaia? Bom, vamos lá, gente. Então, o Gaia Coworking, para quem ainda não conhece um pouco do nosso negócio, nós somos um coworking, nascemos como um coworking. O nosso serviço basicamente é aluguel de salas, endereço fiscal, estúdio de podcast, aluguel de salas de reunião. Quando nós começamos, há 3 anos atrás, eu e a Nai, minha sócia, nós já sabíamos que nós queríamos algo diferente. Nós queríamos algo que tivesse essência, nós queríamos um lugar que as pessoas se conectassem, que tivesse networking. Então, esse era o desejo do nosso coração. Mas a gente... Como que nós vamos começar, né, a atrair essas pessoas, etc. Então, ficava muito no mundo das ideias. E mais uma coisa principal é que a gente não tinha grana para investir em marketing, para investir em publicidade, para colocar um outdoor na rua, para dizer, tá escrito bem bonito, olha, nós chegamos e nós somos o coworking que tem uma comunidade de empreendedores. A gente não tinha nada disso. Então, se a gente não tinha verba, não tinha uma estrutura para isso, o que nós tínhamos? As pessoas que nós conhecíamos, os nossos primeiros contatos. Então, nós criamos um evento mensal, que foi chamado Papo de Quinta, para reunir esses nossos contatos. Então, como é que acontecia no começo? Primeiro, Papo de Quinta, eu lembro. Nós pegamos a galera, alguns clientes que nós já tínhamos aqui no coworking, falamos, a gente quer fazer um evento para reunir, para falar de empreendedorismo, ter um tema. Chamamos alguns vizinhos aqui do prédio, que nos apoiaram muito na nossa chegada. Isso foi muito no início do Gaia, foi logo nos primeiros meses.
E chamamos alguns conhecidos, a gente obrigava as pessoas a virem nesse evento, e eu lembro muito bem. Nós fizemos uma roda ali no hall de entrada do Gaia, compramos uma cerveja, trouxemos um tema e geramos uma discussão sobre aquele tema. Foi muito legal. Bem a cara do Gaia, na verdade. Sim, e foi muito divertido, foi muito legal e foi muito enriquecedor e deu um quente no coração. E as pessoas que vieram naquele evento, elas falaram, nossa, isso aqui tem que ter mais vezes, a gente tem que fazer um grupo no WhatsApp pra falar, pra continuar conectado. E nós, claro, com certeza, fizemos um grupo no WhatsApp, colocamos todas as pessoas que estiveram lá. Pro próximo evento, a gente já corrigiu alguns erros que vieram daquele. Vamos trazer mais estrutura, vamos trazer uma dinâmica muito focada em networking. Vamos melhorar a experiência na questão da comida. Na primeira vez não teve comida, vamos ter Tem que ter um comida. quitute. E assim foi. E principalmente, a gente colocou constância. A nossa regra era fazer toda a primeira quinta-feira do mês. Acontecesse o que acontecesse. Ah, tá chovendo. Ah, o salário não caiu. Fulano ficou doente. Não importava. Era a nossa regra. Ah, não tem ninguém pra convidar. Era a nossa regra. Toda a primeira quinta-feira do mês vai ter o papo de quinta. E o que aconteceu? As pessoas que vinham começavam a vir e a indicar amigos. Ah, que legal, eu tenho um amigo que tá chegando na cidade, ele é empreendedor, eu vou trazer meu amigo também. Vou trazer outra pessoa. E assim as pessoas começavam a trazer outras pessoas. E hoje nós temos mais de 400 pessoas dentro desse nosso grupo do WhatsApp que já participaram dos nossos eventos e conhecem o Gaia. E o que acontece? Toda essa rede virou uma rede de fãs, de amigos e de pessoas pertencentes ao Gaia, que não são muitas vezes nossos clientes diretos, mas eles indicam o Gaia, eles contribuem com o Gaia, se às vezes a gente precisa de qualquer coisa, né, qualquer ajuda. Precisa de tal coisa, só mandar lá no grupo que a gente arranja. Manda no grupo e arruma. Virou realmente uma comunidade. Então, nós iniciamos com um desejo no coração de ter um lugar diferente e, sem perceber, a gente estava construindo o nosso maior ativo. E até a Bru tava falando sobre o começo, né, do Papo de Quinta e tudo mais, e eu lembro, eu trabalhava em outra empresa. Conta isso, Lari, Pois é, eu conta trabalhava isso. numa empresa que vinha pra cá pro Gaia. E eles conheceram Gaia por conta do Papo de Quinta. Uma pessoa que estava no grupo do Papo de Quinta indicou a dona da outra empresa que eu trabalhava, e daí ela vinha pra cá e ela achava o máximo. Eu nunca conseguia estar aqui no Papo de Quinta porque eu tinha atendimento e tudo mais. E aí eu não conseguia, mas tipo, ela sempre vinha e ela achava o máximo, assim. Até que um dia a gente veio atender aqui no Gaia, e foi quando eu conheci o Gaia pela primeira vez e me roubaram, então. Daí eu tô aqui. Não, mas eu achei muito legal. O que ela vinha, ela sempre me falava assim, nossa, foi tão legal, porque foi tão leve, eu conheci várias pessoas, ela também não era daqui de Itajaí. Então, ela falava assim pra mim, eu sentei lá e um monte de gente conversou e foi uma troca legal e eu conheci fulano, eu conheci ciclano. Então, assim, gente, é uma troca tão gostosa que dá vontade de vir e vir mais vezes, Sim. né? Hoje em dia eu sou meia coisa pra falar, né? Porque eu tô no Gaia, mas é muito gostoso. Eu via nela o quanto ela gostava de estar aqui, sabe? Então, Isso. E era a identidade do ambiente que nós criávamos, né? Que era um ambiente leve, tranquilo, pra realmente se fazer amigos e se sentir pertencente. E hoje, até mesmo no dia a dia do Gaia, a gente faz muito isso, né? De tipo, todo mundo senta junto e começa a debater sobre alguma coisa. Não importa onde esteja, virou uma cultura do Gaia, né? É a nossa cultura. E o Gaia Cast entrou como nesse movimento? Bom, então vamos lá. A gente tá falando sobre capital social recorrente, né? Então a gente tá falando sobre uma comunidade de pessoas que alimenta um negócio. É sobre isso que nós estamos falando. Então, o Papo de Quinta é uma ferramenta dentro desse conceito maior, dentro desse capital social recorrente que alimenta hoje os negócios do Gaia. Logo, a gente criou uma outra ferramenta, que foi o GaiaCast. O GaiaCast iniciou de uma vontade até dos nossos próprios clientes, né, de terem um palco, um lugar para falar. Afinal, o Papo de Quinta acontece só uma vez por mês, é um curto espaço, né, tem
tem um tempo limitado para isso. E o GaiaCast, então, ele é um verdadeiro palco de pertencimento. Aqui a gente tem uma rede de networking, as pessoas que fazem parte, que entram no GaiaCast, elas fazem parte da nossa rede de networking. É o lugar onde elas podem contar suas histórias, os seus aprendizados, compartilhar suas experiências. E eu vejo que quando a pessoa senta aqui com o microfone, ela se sente ouvida, ela fala, realmente eu faço parte de tudo isso, a minha história faz parte de tudo isso. Então hoje a gente tem muitos clientes, amigos, parceiros que vêm para o nosso palco, porque quando a gente está falando de comunidade, quando a gente está falando de pertencimento, não é só o que nós, como empresa, podemos entregar, mas o que as pessoas podem entregar para nós também. É uma troca. E eu acho que quando a pessoa entrega algo também, a história dela, ela tem voz também, ela se sente ainda mais pertencente. Então, os nossos clientes hoje, eles não são só clientes, eles são os protagonistas da nossa história. As nossas ações e tudo que nós fazemos e para onde nós estamos indo é com base na voz dos nossos clientes. Se a gente ouve uma necessidade, se a gente ouve uma história que faz sentido mudar na nossa direção, a gente muda. Porque o nosso negócio é verdadeiramente construído com pessoas. Isso é verdade. É uma coisa que a Bru falou sobre escutar as pessoas, né? É uma coisa que, na verdade, a gente fala muito sobre isso, que aqui a gente tem facilidade em mudar de ideia, né? E é justamente por a gente ter essa flexibilidade, a gente fala muito sobre o Gaia ser flexível, mas é uma verdade. A gente escuta muito os nossos clientes, as pessoas, nossos amigos que estão aqui, acata aquelas ideias e realmente traz pra si e muda, né? E melhora. E isso é uma coisa, assim, diária, uma coisa que sempre tá acontecendo. E é uma troca genuína, né? É uma troca genuína. E a gente... eu acho que isso é uma coisa muito do empresário. Às vezes a gente se apaixona pelaquilo que a gente criou, pela nossa criação. Ai, mas vai ser assim, eu sempre sonhei dessa forma. Mas chega na realidade, não era isso que o teu cliente queria. Não era dessa forma. E se a gente não tiver essa cabeça aberta para ouvir, a gente vai continuar dando murro em ponta de faca, quando na verdade não é esse. Ninguém tá nem aí para aquilo que você criou. Tudo bem, cria outra coisa, escuta o que o teu cliente tá falando. Então, quanto mais proximidade você tiver das pessoas, mais fácil é de ajustar essa rota e não cair numa cilada. Isso é verdade. E podem ter certeza que o Gaia, de como ele começou pro Gaia de agora, ele mudou muito graças aos clientes que foram tendo trocas de ideias, né? Graças a Deus, mudamos muito. E, Bru, essa comunidade, ela tem um método? Tem método. Quando a gente fala de comunidade, parece uma coisa muito solta, né? Parece que é sorte, parece que é uma vibe, parece que é carisma. Ai, nossa, a equipe do Gaia é muito carismática. Parece que é sorte, parece que é vibe, parece que todo mundo é muito legal. Mas eu vou dizer que a formação de comunidade, ela é uma engenharia emocional. Ela é uma arquitetura social. E existem pilares bem claros para que isso realmente funcione. Então, eu digo que tem 5 pilares para que a comunidade ela aconteça. O primeiro pilar seria os rituais, que são os eventos, os encontros e a consistência desses eventos e encontros. Então, aqui no nosso caso, o pilar mais clássico seria o Papo de Quinta. Todo mundo sabe que o Papo de Quinta é a cara do Gaia, é o evento que tem a cara do Gaia. As pessoas esperam por esse evento, elas associam o nosso nome a esse evento. Então, é muito claro que nós temos esse ritual. A gente tem alguns outros rituais que eles não são tão emblemáticos e tão pesados como o Papo de Quinta. Nós temos eventos que acontecem durante o nosso dia a dia aqui no coworking, coisas que a gente quer criar porque quer criar, mas é muito importante ter essa cara, essa consistência, aquilo vai ser feito isso, porque é isso que vai me dar, vai trazer a vitrine, né? Vai me trazer reconhecimento. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, então, seria o protagonismo. Como eu falei anteriormente, não é nós que estamos aqui num palco falando e formando uma comunidade. Não, nós estamos liderando e nós estamos arquitetando essa comunidade, mas a comunidade é feita de pessoas. Então, muito importante nós darmos protagonismo para as pessoas, darmos palco para as pessoas que fazem parte dessa comunidade. As ferramentas que o Gaia usa para fazer
esse pilar acontecer. Um deles é o GaiaCast. Os nossos próprios eventos, nunca somos nós, Gaia, que vamos lá para o palco palestrar. Nós chamamos pessoas que são importantes dentro da nossa rede, clientes importantes que têm histórias, aprendizados, conhecimentos para compartilhar. Então, os nossos eventos também são formas de colocar o nosso cliente no palco. Por exemplo, o nosso grupo de networking do WhatsApp não é o Gaia que fica lá mandando publicidade e venda e promoção. Não é isso. A gente abre esse grupo para que as pessoas tragam suas histórias, para que as pessoas compartilhem sobre os seus negócios. Inclusive, a gente tem um cuidado muito grande para que aquele grupo não vire apenas aquele grupo chato de eu vou mandar ali meu banner. Não é isso. É conexão mesmo. Então, a Ali que lidera esse grupo, ela sabe. Aqueles textão assim? Não, Não é pode. legal. Mas a verdade é que as pessoas talvez entram buscando isso e elas, quando se identificam com a nossa cultura, elas percebem que é muito mais legal você se conectar com pessoas que têm uma história que bate com a sua. Então, a gente abre interações para que as pessoas realmente compartilhem algo muito pessoal dela, que elas nunca imaginavam que poderiam compartilhar dentro de um grupo de networking, né? Bom, exemplos, Esses né? dias agora a gente fez, tipo, o verão tá chegando, o verão chegou mais ou menos, né? Todo mundo começou a mandar foto de viagem e tudo mais, eu mandei do meu estado, a Bru mandou também, e foi tão legal, e depois vieram falar pra mim sobre isso. Nossa, que legal, eu nunca tinha visto isso, de mandar foto e um comentando com o outro e indicando viagem pro outro. Tipo assim, você não vê isso no grupo de network. Exato, e isso gera uma conexão genuína que tá além dos negócios. E a gente acredita muito nisso. O negócio é uma consequência de uma conexão real, né? Então você tá falando ali sobre viagens, você tá expondo aquilo que mexeu com o teu coração, você tá se conectando e alguém vai se identificar com aquilo. Então esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto, então, seria ter uma narrativa e uma história que faz sentido. Quem já veio aqui no Gaia, quem conhece, principalmente a Nai, a minha sócia, sabe que Adoro essa história você do Gaia, gente. não vai passar aqui no Gaia sem ouvir a história do Gaia. É impossível, só se você fechar o ouvido e sair correndo. Mas a história do Gaia, ela é o nosso elo, é o nosso orgulho, é o que nos sustenta. Então, todo mundo vai... A gente faz muita questão de contar essa nossa história. Isso é intuitivo, é genuíno, mas também é estratégico, né? Já que a gente está falando de um podcast estratégico de negócios, a história do teu negócio, ela impacta as pessoas de uma forma que você nem imagina. A história do teu negócio é um dos ativos mais preciosos que você tem. É a tua luta, é a tua essência, é o teu coração. E as pessoas adoram ouvir isso. Eu adoro ouvir histórias de De negócio, como tudo começou, como né? tudo começou, mas não daquela forma assim, o meu cliente, eu peguei um empréstimo, fiz, mas assim, aquilo que você sentiu, os perrengues que você Estava passou. desesperada. Isso é muito legal, porque isso traz uma humanidade, né? Porque as pessoas às vezes olham para nós depois de um tempo, alcançando um certo sucesso e não imaginam, né, o que tem por trás. Então faz com que a gente volte um pouco da humanidade e as pessoas possam se conectar de uma maneira mais verdadeira também. O quarto pilar seria, então, a questão do círculo social. Esse pra nós fica muito fácil, né? Porque nós temos Até demais. espaço. Conhecidas como tagarelas. E nós temos espaço para isso, né? Então, todos os lugares aqui do Gaia, todos os espaços de café, a gente não desperdiça essa oportunidade de ter círculo social, de ter ambientes de troca que gerem conexão entre as pessoas, né? Então, essa pra nós ficou bem fácil. Essa é o que acontece muito aqui no Gaia. Compramos um bolo, ou alguém traz um bolo, todo mundo se reúne, eu dedo o bolo e começa a conversar. Network, um apresenta o trabalho do outro, e quantas vezes eu não já vi um cliente falando com outro cliente e trocando contato, comendo um bolinho aqui no Gaia. Então, acontece bastante. E por fim, temos que ter um propósito. Temos que ter um propósito em comum. O propósito do Gaia sempre foi conectar pessoas e propósitos no melhor ambiente para sua empresa. Nós fizemos questão de não colocar no melhor coworking,
na melhor sala, no melhor ambiente, porque a gente faz eventos externos, porque a gente inventa... A gente não sabe se amanhã ou depois vai fazer sentido estar aqui num prédio comercial, se vai fazer sentido uma galeria, se vai fazer sentido o que irá fazer sentido, mas nós sabemos que o nosso propósito de conexão, ele é mais forte que tudo isso. Então, esses 5 pilares alinhados, nós temos uma comunidade que produz, sim, capital social recorrente. Muito forte, por sinal. Uhum. E, Bru, o que seria a questão de recorrência, mas na parte emocional? Você consegue explicar pra gente? Tá, bom, vamos lá. Então, assim, muita gente busca, hoje em dia, muita gente fala sobre a questão da recorrência financeira, que é ter um plano mensal, ter assinatura, pagamento automatizado, porque sair todos os dias para vender, você que é vendedor, não é fácil, né? Você tem que todo dia ir caçar o pão de cada dia, não é fácil. Mas a gente não tá falando necessariamente sobre essa recorrência financeira de assinatura, plano mensal, pagamento automatizado. Nós estamos falando da recorrência emocional, que é aquilo que segura o cliente e faz com que ele seja seu cliente por mais vezes e que você não perca e não tenha que conquistar todos os dias novos clientes. Fazer, assim, vender para uma pessoa, até é fácil uma vez, né? Vou vender. Agora, fazer com que ela queira ficar ali e vender para ela todos os dias é praticamente uma arte. E esse é um dos pontos do nosso negócio que é crucial, né? Pensa assim, nós somos um coworking. As pessoas olham para nossa carinha todos os dias. Então vai ter dia que a internet vai dar ruim, acontece, são problemas humanos, vai ter dia que pode faltar água, nós estamos no centro de Itajaí. Mas esse cliente, ele tem algo tão maior, um sentimento tão maior, que isso se torna... Ele compra de nós de novo no outro dia seguinte. Ele permanece aqui por um motivo maior. Então, é quando o cliente, ele não sente que ele está pagando por um serviço, mas ele sente que ele está investindo em algo que ele faz parte. Ele sente que ele investe numa comunidade, ele sente que aquilo tem retorno para ele, um retorno que não é tangível, ele é um retorno de oportunidades, é um lugar onde se sente pertencente, é um lugar onde tem amigos, onde ele faz negócios, é um ambiente. Então, é esse o tal da recorrência emocional. Recorrência emocional. Ele sente de novo, ele alimenta de novo, através desses pilares que nós temos e que sustentam esse sentimento do cliente por nós, pela nossa empresa. É verdade. E mesmo, né, você falou ali da recorrência e tudo mais, ele é tão pertencente ao Gaia que não tem como ser de outra forma, né? A gente vê todos os nossos clientes com muito carinho e muito afeto, né? Então não tem como ser diferente. E a gente coloca isso no Gaia, mas tem como qualquer outro negócio também aplicar isso? Olha, parece que a gente tá falando um papo só de coworking. Ah, mas vocês têm os clientes aí todos os dias, vocês já trabalham com empreendedores. Mas vamos pensar ideias aqui, né? Vamos pensar em restaurante. Bom, um restaurante, às vezes, ele pode ter um clube VIP, né? Ele pode proporcionar algumas experiências para as pessoas que fazem parte desse clube e eles podem ter acesso a esse mesmo sentimento que nós proporcionamos aqui no Gaia, esse sentimento de pertencimento. Eles podem, dentro desse evento VIP de gastronomia, eles criarem contatos, criarem laços, vão fazer com que quando a pessoa pensar no almoço que ele quer levar a família, o primeiro restaurante que venha na cabeça dele seja aquele restaurante, porque ele vai ter a recorrência emocional, né? Ele não vai ir lá no Google procurar outro, porque se eu já tenho um afeto por aquele restaurante, eu vou onde eu me sinto confortável, onde tem um quentinho no meu coração. Outro exemplo, clínica de estética, né? Tanta coisa, a Ali já trabalhou na área da saúde também. Quando a gente fala, nós falamos muito de eventos, porque é a forma mais fácil de ligar. Mas dá para criar experiências que unem e que conectem as pessoas em vários segmentos.
É só pensar. Inclusive, se você está nos assistindo e é de um segmento bem diferente e pensa assim, não, no meu segmento não dá, manda aqui para nós nos comentários que A gente resolve. a gente vai dar umas ideias. Isso, Vamos. boa. E assim, e onde entra o impacto social nisso tudo? Bom, impacto social pensa assim, é uma cola emocional, né, que nós temos aqui entre as pessoas. E nós nos unimos muitas vezes por coisas maiores. Isso é tão natural, porque quando nós falamos de comunidades, a gente, por exemplo, nós já fizemos campanhas de Natal, nós já fizemos bingos beneficentes, nós já fizemos doação para causas animais, nós já fizemos Pra muitas ajuda de coisas. enchente também. Ajuda de enchente. Quando você reúne pessoas com o mesmo propósito, é inevitável que coisas boas aconteçam. Então, as pessoas já estão alinhadas dentro de um propósito, se alguém lança uma ideia, vem com algum pedido ou algo assim, é natural que as pessoas se unam e contribuam com uma causa maior. Então, o impacto social que isso tem é muito grandioso. Inclusive, até trazendo um spoiler, nós não falamos disso em nenhum lugar publicamente, eu acho. Eu acho que eu sei o que é. Não. Não falamos. falamos, né? Não falamos. É segredo, mas o spoiler vai sair agora. Mas o spoiler vai sair agora. Para 2026, é um projeto que nós temos guardadinho no coração desde o início, vai acontecer, que se chama Gaia do Amanhã. É um projeto que ele vai buscar educar e proporcionar conhecimento empreendedor para jovens que não têm tanta acesso financeiro, vamos dizer assim. Sabe aquele jovem ali esforçado, que tá ali no ensino médio, pô, tira nota boa, mas assim, as portas se fecham, a gente sabe que a questão do acesso, a questão do financeiro, ela é muito difícil. Então, a gente quer poder ser aquele empurrãozinho, aquela mãozinha que puxa, que vê, ó, você tá fazendo um bom trabalho, vem cá, vamos te ajudar. É esse jovem que a gente quer olhar. Nós temos ideias muito legais para esse projeto, onde empresários de verdade, que têm sucesso de verdade, que têm resultados de verdade, vão falar com esses jovens e vão dar ideias, vão dar direção, vão trazer experiências. Vai ser uma troca de networking para eles, vai ser abertura de portas, de mente. Nossa, até me arrepiei. Eu tô animada. Vai ser babado. Estamos ansiosas até. E, Bru, a gente falou sobre impacto social, sobre a comunidade. Lá no começo, a gente também falou sobre o marketing, né? Então, muitas empresas, eles pensam que tem que investir no marketing para trazer cliente novo e tudo mais. Mas por que você acredita que investir na comunidade é muito mais lucrativo? Gente, em termos de percentual, eu vou dizer para vocês, não sei a percentuagem correta agora. Eu até tinha anotado aqui, eu tô procurando qual é o percentual correto, porque eu fiz esse estudo. Mas é muito mais caro captar cliente novo o tempo todo, tá? É caro. É um cliente que 5 a 7 vezes mais caro captar um cliente novo do que manter aquele que você já tem. Tá? Então, você gasta ali com lead, você faz você gasta o teu comercial, você tem um trabalho de SDR, aí você tem um trabalho de dar follow-up, aí você tem um trabalho de trazer o cliente, de convencer, de mandar proposta, de negociar. É um desgaste financeiro, no nosso caso, né? Mas em todos os casos são assim. E ele sendo que, não que isso não seja importante, né? Nós sempre temos que estar captando novas pessoas. Mas, se você investir um pouco em retenção, você aumenta o teu lucro. Você pode aumentar teu lucro em até 90%. Porque você vai estar deixando de ficar investindo, né? E tendo que ficar investindo tanto em cliente novo e aquele em cliente novo, em cliente novo. Então, é todo mês um gasto, sendo que esse custo de manutenção de cliente, ele não é tão alto, porque é só a taxinha de manutenção. Então, não é só mais bonito, mais good vibes, ou mais... Não, é mais lucrativo mesmo. Isso em números.
Eu sou a pessoa do dinheiro aqui no Gaia. É verdade. Eu sei do que eu estou falando. É realmente muito mais lucrativo o fato de você manter clientes satisfeitos aqui dentro, né? E outra questão é que você cuidando da tua base de clientes, outra coisa acontece maravilhosa, que são as indicações. Ai, coisa boa! As indicações é maravilhoso. Aqui no lugar é o que mais tem indicação. É graças a Deus. Todo dia tem uma indicação. Todo dia tem uma indicação. Você não tem um custo para trazer essa pessoa. Essa pessoa ela vem muito mais propensa a fechar um negócio com você, né? Ela já tem um Bom olhar sobre o teu negócio, né? Exato, a pessoa que indica, ela empresta a confiança dela para você. Então a pessoa que é indicada, ela confia na que indicou. Você já tá ali, você já tá na porta do gol, é só você chutar E e pronto. marcar. Então, é muito mais lucrativo manter do que investir em novos clientes. E essas indicações vêm justamente de tudo isso que a gente conversou, né? Desse carinho todo envolvido. Exato. Então, Bru, a gente conversou sobre o Gaia como um todo, que nós somos apaixonadas e muita gente é apaixonada também. E aqui no GaiaCast a gente tem pra finalizar a dica de ouro, que é sempre a nossa pergunta final pra fechar o episódio. Então, Bru, qual frase você deixaria pra quem está ouvindo o GaiaCast de hoje, ouvindo o GaiaCast de hoje? Tá, antes da gente falar da frase, eu queria ainda falar de algumas coisas, de alguns paralelos para te convencer, para convencer você que tá ouvindo de que realmente eu não estou falando besteira. Porque às vezes, as meninas lá em Itajaí, ali dá certo, é um negócio pequeno, mas eu sou uma grande marca, meu negócio é fazer tráfego pago e cliente para dentro. Queria então compartilhar alguns cases que fazem a gente enxergar isso com muita clareza. A Lululemon, por exemplo, que é uma marca fitness aí que tá, meu Deus, né, bombando, todo mundo conhece a Lululemon. E a Lululemon, ela cresceu mais de 10 bilhões por ano. É uma empresa que cresce muito e ela não fala só de roupas. E o que a Lululemon fez para criar essa recorrência e as pessoas comprarem e serem viciadas na marca? Ela investiu basicamente em experiências. Ela proporciona aulas de yoga, ela traz embaixadoras que são pessoas de verdade para a marca. Então ela não é aquela influencer que faz uns stories, etc. Não, ela traz pessoas realmente que são embaixadoras da marca, que vestem a marca, que propagam a ideia da marca, que levam a cultura da marca. Ela tem momentos em que as pessoas, e rituais em que as pessoas podem se conectar. Ela tem todos aqueles 5 pilares que a gente comentou e que o Gaia faz hoje dentro da nossa realidade, que qualquer negócio pode fazer, não só o Gaia, mas que eles fazem de uma maneira perfeita. Então, para quem duvida, dá uma estudada no case da Lululemon, que é extraordinário. Um pouco mais conhecido também, Starbucks. Starbucks é uma aula de pertencimento, né? Você vê o seu nomezinho ali no copo. Também eles trabalham como comunidade. Outra marca que eu também trouxe aqui pra gente comentar é a Lego. A Lego tem uma dinâmica interessante, porque é uma marca muito antiga e muita gente questionou, a Lego não vai sobreviver, porque a videogame, tecnologia, quem que vai querer ficar brincando com pecinhas, né? Mas as lojas hoje em dia você pode se tornar membro, né? Membro da comunidade Lego. As lojas da Lego são verdadeiros atrativos, né? Eu até abri um agora aqui no shopping de Balneário Camboriú, É incrível. Não tinha visto ainda. Lotadíssima, Hoje em dia é um sonho de todo mundo ter um Lego. Eu queria ter um Lego do The Big Bang Theory. É muito legal. E as pessoas, e eu vi ali, os avós levando os netos, os pais levando os filhos, porque querem mostrar aquilo pro filho, querem... Daí eu tive na Disney há um tempo atrás também, né? Lá em Orlando tem uma baita experiência Lego lá também. É surreal, as pessoas ficam
enlouquecidas, né? E a Lego é o que é a família participando dessa comunidade, uma coisa muito focada na família. Então isso aumenta muito a fidelidade da marca. Não existe, quem que a gente compara com Lego? Não existe. Não Que outra existe. pecinha que faz sentido comprar se não a Lego? É único, é uma memória afetiva no coração. Então, essas marcas, elas nos ensinam muito sobre comunidade e nos ensinam que é um motor invisível de crescimento. Ele não é palpável, ele não é num relatório, ele não sai no DRE, como eu comentei, mas é aquilo que vai se alimentando essa energia que faz com que o negócio cresça de uma maneira exponencial. E a dica? E agora a dica. Não vai fugir não, Bru. O que você deixaria a frase? Você deixaria Bom, pra quem tá ouvindo? A dica para selar esse bate-papo é que se você quer estabilidade, se você quer previsibilidade e se você quer crescimento, construa a sua comunidade. Faça como a gente, faça a sua comunidade também. É isso mesmo. A comunidade muito fiel, por sinal. É o pessoal aqui do Gaia. É isso, gente. É isso. Construa a sua comunidade e tenha uma vida tranquila. Não precisa sair todo dia correndo atrás do prejuízo. É um negócio sustentável. E é um negócio gostoso. Você faz amigos, você faz conexões verdadeiras. Vale a pena. O trabalho se torna muito mais leve, né, Bru? Muito mais leve. Bru, muito obrigada pelo bate-papo. Eu acho que foi muito enriquecedor. Você falou até pra mim, assim, que ia me trazer muitos insights, assim, você falando, e eu ficava pensando, eu falei assim, caraca, eu pensei em tanta coisa, mas um dia a gente fala por isso por aí. Muito obrigada por esse momento aqui no GaiaCast. Acho que todo mundo gostou também. Eu vou sempre dou espaço pro pessoal falar rede social, é a rede social do Gaia, né? Isso. Bom, rede social do Gaia. E outra coisa, um convite muito real que eu quero deixar aqui para você também. O Gaia é uma empresa de portas abertas. Se você é empreendedor, se você é empresário, se você sente que você precisa se conectar mais, se você quer conhecer novas pessoas, se você tem um projeto e às vezes não sabe como tirar ele do papel, o Gaia não oferece só espaços físicos para que você construa seus projetos, mas ele oferece conexões, ele oferece espaço emocional mesmo para que isso aconteça. Então, o Gaia está de super portas abertas. Entre em contato com a nossa equipe. Em 2026, o Papo de Quinta vai acontecer com tudo, então é um excelente momento. Nós sabemos que na nossa região tem muitas pessoas de fora chegando, vindo para Santa Catarina buscando oportunidades, e ninguém faz nada sozinho. E o Gaia sabe disso, e o Gaia quer isso mesmo, quer pessoas com ideias, quer pessoas com esse propósito de conexão. Então fica aqui o nosso convite, nos siga nas nossas redes sociais, participe dos nossos eventos, a gente vai informar a data do primeiro Papo de Quinta para 2026 em breve. Já fique ligado, vai ser um prazer receber todos vocês aqui. E é isso, e as minhas rede social pessoal também, Bru Denarlock, é mais a minha vida pessoal mesmo, mas se você se conectou com essa história, vai ser um prazer se conectar com você por lá também. Com certeza. E se você quiser participar também do grupo do Papo de Quinta, que é o grupo de network Exato. aqui do Gaia, é só entrar no nosso Instagram e chamar a gente lá que a gente manda. @GaiaCoworking ou @estúdio.GaiaCast. Tá bom? Então, muito obrigada pra quem ouviu, quem assistiu esse episódio e até a próxima. Tchau, tchau! Até!